2009, teve um aniversário de um primo meu, num sítio Mariporã, de uma tia nossa. E ele era amigo em comum entre os meninos do condomínio. E eu acabei conhecendo ele nesse aniversário. Nesse dia no sítio, era para ele ficar com uma das meninas que tinham ido para a festa. E a gente acabou ficando em um triângulo, conversando. E uma prima passou por mim e ainda perguntou: Ju, você não tá sobrando? Eu falei: eu não, ela que não tá falando nada. E a gente continuou conversando o resto da noite. E minha mãe mandou eu ir deitar, tudo. Aí eu fui deitar no meu colchão e ficou ele e o Ricardo, um amigo nosso, sentado no colchão conversando. E logo depois de um tempo, cerca de uma semana, 2 semanas depois, teve uma festa de uma amiga nossa no condomínio e ele não pôde vir por causa da natação. Nessa festa ele não veio e o Ricardo perguntou se eu tinha algum interesse em algum dos meninos. Aí eu falei que tinha achado o Diego muito simpático, muito interessante. Aí ele falou que ia conversar com ele. E a gente, depois disso, eu e o Diego conversávamos por MSN. E no dia 24 de maio, teve a comemoração do aniversário da minha mãe, numa casa de uma tia nossa, e eu não pude vir para o condomínio. E os meninos ficavam me ligando enquanto isso. Aí eu, ansiosa para vir, que era a primeira vez que a gente ia ficar, e consegui, depois de um tempo, sair de lá, tudo. Aí eu vim ficar com ele no condomínio, junto com os amigos nossos, na casa de um deles. A gente ficou no dia 24 de maio e continuamos ficando algumas vezes, que ele conseguia vir para cá. E teve uma vez que eu fui para Santos, na casa de uma prima minha, e a minha mãe entrou no meu MSN fingindo que era eu e foi conversar com ele. Aí depois ela falou que queria conversar com ele para aí sim começar a gente a namorar, que ela ia dar autorização. Ele tentou algumas vezes vir na minha casa para falar com ela, só que ela não atendeu ele porque falou que estava muito tarde. E isso às 7 da noite. E depois, no dia 2 de agosto, ele conseguiu finalmente falar com ela. Aí conversou, explicou como era a família dele, que ele fazia natação, estava na faculdade. Por mais que seja mais velho, ele tinha boas intenções. O dia que a gente se conheceu foi num aniversário do primo da Juliane, era o Lucas, e do aniversário do meu primo também, o Raoni. Foi no sítio da tia dela. Foi onde a gente... Foi uma festa que estava tendo dos dois, um churrasco. E aí, eu nem tinha pretensão nenhuma com ela também acho que não tinha comigo, e a gente começou a conversar. E aí eu tenho um amigo que é em comum com ela, que é do futebol, que ele veio me falar depois de alguns dias, 1, 2 semanas, sei lá, depois, perguntou, acho que pra ela, alguma coisa de mim, se tinha gostado de alguém da festa. Só que no dia mesmo, no sítio, a gente ficou conversando, tinha lá umas menininhas e tal, mas aí a gente ficou conversando sem pretensão alguma. E acho que a mãe dela achou que eu queria ficar com ela no dia, mas não teve nada a ver. Foi engraçado até. Aí só que depois que o Ricardo veio me falar, aí ele falou: acho que ela quer ficar com você não tá afim não? Aí eu falei: putz, a Juliane, do lado do sítio? É ela mesmo. Eu falei: beleza então. E aí ficou aquela coisa, então vamos marcar de ir lá no condomínio, de sair, cinema, alguma coisa. Eu falei: beleza. Nessa de marcar, eu já faltei umas 2 vezes, uns 2 domingos que não deu pra eu ir, porque era na época que eu tava fazendo natação, e aí eu tive que ir pra nadar e acabei não indo. O dia que deu certo foi um dia mais sem querer, a gente estava assistindo o jogo no Palmeiras e São Paulo no barzinho, acho que era dia 24 de maio. Aí a gente estava num barzinho e a gente veio pro condomínio aqui, jogar bola e tal. Não sei como ela me aceitou ainda depois do futebol ainda, todo suado. Mas beleza, é amor mesmo, pra você ver que é amor mesmo. E aí foi onde ela chegou no condomínio. Apesar também que é amor da minha parte, porque bonita ela não estava aquele dia não. E aí a gente foi na casa de um amigo que nem mora mais aqui no condomínio, e a casa do Léo, e foi onde a gente acabou ficando, na casa dele. Essa foi a primeira vez que a gente ficou junto. E a partir daí, acho que uns 3 meses depois, putz, essa história foi... acho que eu nunca cheguei a contar pra mãe dela. Ela vai ficar sabendo agora. Nunca fiquei sabendo, não, cheguei a conversar com ela. Tava no MSN, na época do MSN, ó, quanto tempo que faz. E aí a Juliane entrou no MSN e eu, achando que era ela,
comecei a conversar. Quando eu menos fui ver, ela me mandou uma mensagem falando que era a mãe dela. Putz, imagina a minha cara, meu. Aí foi onde a mãe dela descobriu que a gente estava ficando e tal. Teve até uma piada engraçada que o pessoal fala até hoje da família dela. Ela chegou para Juliana e perguntou: de onde que é esse menino? O que ele faz? Aí ela respondeu: nada. Aí ela: o quê? Não faz nada? Não, nada, é de natação. Aí começou, virou piada, todo mundo ficava me perguntando e tal. Mas essa é um pouco da história da gente mesmo. E aí um mês depois eu cheguei na casa dela para conversar, porque ela exigiu que eu chegasse na casa dela para pedir ela em namoro. E aí foi onde eu cheguei na casa dela mesmo, onde a gente começou a namorar no dia 2 de agosto. Era um domingo e aí eu fui na casa dela para pedir ela em namoro. A gente tem costume de ir muito pro Outback da Vila Guilherme. Toda sexta-feira, uma vez por mês a gente vai, mais ou menos. E eu costumo pedir caipirinha sempre, e ele a cerveja. E ele colocou a aliança de noivado dentro da caipirinha. E eu rodava no copo com canudo e não via. Aí assim que eu vi a aliança, ele praticamente nem conseguiu fazer o pedido mesmo. E eu nem consegui olhar para ele por causa da emoção, e abaixei o rosto e tampei a cara para ele não ver eu chorando. A do casamento foi uma história, tipo, ela já queria um bom tempo, já ficava me questionando quando a gente vai casar, ou então ficar noivos. E tudo aconteceu numa vez que ela ficava falando: e aí, quando a gente vai ficar noivo e tal? E aí eu resolvi fazer uma surpresa. Eu comprei as alianças sem ficar sabendo de nada, sem ela ficar sabendo de nada. Eu lembro que foi, putz, aí eu saí do trabalho, aí chegou, pedi para entregar as alianças lá no trabalho, eu recebi e marquei da gente no Outback. Aí a gente foi lá, chegou para comer e eu louco, tremendo já. E agora o que eu vou fazer para pedir ela em casamento, com as alianças no bolso? E eu falei, putz, eu preciso de uma brecha dela. E ela não dava brecha, ficava toda hora perto de mim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Sei lá, vou pedir pro garçom, alguma coisa. E aí foi onde eu resolvi fazer uma surpresa. Eu consegui tirar a aliança do bolso e pedi um pouco da caipirinha dela e joguei a aliança dentro da caipirinha dela. E dei na mão dela, pra ela tomar, tranquilo, e fiquei com medo dela terminar, dar o copo pro garçom e levar embora. Mas não, aí ela ficou tomando, rodou umas 2, 3 vezes e nada. Teve até uma hora que ela conseguiu colocar o canudo dentro da aliança, falei, pronto, e agora? Aí ela tirou e não puxou nada ainda, falei, putz, não acredito. Aí eu pedi pra ela um morango. Falei, dá um morango desse aqui pra mim, pra eu ver. Aí ela foi, conseguiu pegar o morango e aí foi onde ela viu a aliança lá dentro. E aí foi onde foi o pedido de casamento. Que aí, onde consolidou mesmo. Aí ela foi um chororô lá no Outback, mas foi legal, foi bem legal. Ficou marcante pra gente essa data. Eu tenho muito orgulho de você. Você é um homem que é amigo de todos. Muitas pessoas falam que você é aquele que fica no meio do muro. Mas é que você só veio ver o bem das pessoas, não pensa na maldade. E parabéns pela educação que seus pais te deram, que você é uma pessoa que só quer ir pra frente. Nunca pensou em regredir e me dá muito apoio. Minha família tem muito orgulho de você e acabando tendo de mim por eu ter escolhido você para ser o homem da minha vida. Te amo muito. Dessa nova fase, o que eu espero é o mínimo que a gente já faz hoje. Tipo, ela é uma pessoa muito companheira, ela é um tipo de pessoa que eu gosto muito. Realmente, eu não me vejo hoje com outra pessoa, eu amo demais ela. Eu quero estar com ela da forma que eu quero hoje, eu quero estar com ela daqui 50 anos ou mais. Quero amá-la, quero respeitá-la, quero tudo que seja de bom pra gente. Na verdade, eu vejo nela o que eu vejo nos meus pais, nos meus tios, na minha família, que eu vejo realmente o amor dentro de casa. Eu quero, e foi isso que meus pais me passaram, e eu quero formar uma família com ela e a gente passar o mínimo que meus pais me passaram. Então, amor, te amo, viu?